Olá, meu nome é Karine de Godoy Rezende Costa, eu sou aluna de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, área de Oceanografia Física, pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Eu fui orientada pelo professor Dr. Belmiro Mendes de Castro, no Laboratório de Hidrodinâmica Costeira do IOUSP, e também fui co-orientada pelo Dr. Alan Bloomberg desde 2016, quando eu fiz meu período de doutorado sanduíche na Stevens Institute of Technology. Eu aproveito a oportunidade de agradecer aos dois pela orientação ao longo destes anos e também pela banca que aceitou avaliar esse trabalho. O título da minha tese de doutorado é Processos Físicos no Sistema Estuarino de Santo São Vicente Bertioga, de observações a previsões. A minha apresentação está organizada da mesma forma que o trabalho escrito. Eu começo com uma introdução geral, onde eu apresento a área de estudo, e em seguida os 3 principais capítulos da tese, que são praticamente independentes. Eu fiz apenas uma alteração na apresentação, então eu mostro o capítulo 3 e depois o 2. E por último, eu faço as considerações finais do trabalho, juntando todos os assuntos. Iniciando então pela introdução geral, este trabalho tem como foco a região do sistema estuarino de Santo São Vicente Bertioga, mas se inicia na plataforma continental sudeste, que é a região delimitada pelo retângulo em vermelho, que se estende por 1.100 quilômetros de comprimento, desde a região do Cabo de Santa Marta, no estado de Santa Catarina, até a região do Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A dinâmica das águas da plataforma continental sudeste é dominada pela ação dos ventos, das marés e, na plataforma continental interna, pelos gradientes de densidade. A parte central da PCSE é a porção mais larga da plataforma, com cerca de 230 quilômetros, e onde se insere o sistema estuarino de Santo São Vicente Bertioga, que é um complexo formado por canais estuarinos, rios, regiões de mangue e também pela Baía de Santos. Os principais canais estuarinos são o Canal de São Vicente, na parte oeste, de Piaçaguera, na porção norte do domínio, o Canal de Bertioga, que é o mais extenso e se comunica a leste diretamente com a plataforma continental interna, e também pelo Canal do Porto, que é o canal que nós damos ênfase nesse trabalho, onde está situado o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, e também onde estão localizadas as estações de observação da praticagem de Santos, cujos dados nós utilizamos na tese. As estações de sul para norte são nomeadas de Palmas, Praticagem e Capitania. Além disso, aqui na Carta Náutica nós observamos a demarcação do canal de navegação, desde a Baía de Santos, se estendendo pelo Canal do Porto até o Canal de Piaçaguera. Então, dando um zoom agora na região da Ponta da Praia, nós vemos os fenômenos que motivam esse trabalho, que são as ressacas. Esse vídeo é para uma ressaca intensa que ocorreu em 21 de agosto de 2016, que trouxe bastante prejuízo e impacto para a cidade com os eventos de inundação. Também forçou a paralisação do serviço de balsas e também das atividades do Porto de Santos, e também quebrou os muros de contenção da cidade, e claro que é sempre uma ameaça para a vida humana. Nós definimos como ressaca nesse trabalho a tradução de storm tides, que é a soma construtiva entre a maré meteorológica, ou storm surge, com a maré astronômica. Então, nessa figura, nós vemos o sinal da ressaca nas linhas em laranja, que são as observações obtidas nas 3 estações que eu mostrei anteriormente.
e a ressaca é vista então como essa sobrelevação de aproximadamente 1 metro em relação à maré astronômica, que são as linhas em preto, causada então pela Storm Surge, que está simbolizada aqui em azul. As Storm Surges, elas são causadas durante a passagem de frentes frias na plataforma continental sudeste, cujos ventos pós-frontais, que sopram de sudoeste, induzem o empilhamento de água na costa pelo transporte de Ekman. Então, motivados por esses eventos, nós elaboramos 3 perguntas principais que nortearam esse trabalho. A primeira foi: qual a dinâmica das águas no sistema estuarino de Santo São Vicente e Bertioga? A segunda foi: é possível simular e prever as ressacas no sistema estuarino? E por último, as ressacas devem aumentar em número ou em intensidade devido às mudanças climáticas previstas para 2100? Então, cada uma dessas perguntas deu origem a um dos capítulos da tese, e eu apresento agora o capítulo 3, cujo título é Física Estuarina do Sistema Estuarino de Santo São Vicente e Bertioga. Um estuário, ele é um ambiente de transição entre o continente e o mar, e justamente por estar localizado na interface, ele é influenciado pelos processos físicos que ocorrem nos dois ambientes. A principal contribuição do mar é através das marés, que induzem movimentos estuário abaixo, estuário acima, ciclicamente, e a principal contribuição do continente é pela descarga fluvial. Dentro do estuário, o principal processo físico que causa então o movimento das águas é o gradiente longitudinal de salinidade, que existe justamente porque há um rio na cabeceira do estuário desaguando águas com salinidade 0 e tem o mar na boca do estuário que traz águas com salinidades superiores a 30. Essas 3 forçantes dão origem à circulação total observada no estuário. Além dessas forçantes, existe também a ação dos ventos, da pressão atmosférica, das águas da plataforma continental adjacente, que vão influenciar também os movimentos dentro do estuário, mas de acordo com os especialistas, essas são as 3 principais forçantes. Uma circulação bastante característica de estuários é a circulação gravitacional ou circulação estuarina clássica, que é o equilíbrio entre essas 2 forçantes, que ocorre quando nós ignoramos a ação das marés, ou melhor, quando nós fazemos médias das propriedades físicas da água do estuário durante ciclos completos de maré. A circulação estuarina clássica, então, composta pela descarga fluvial, que promove movimentos estuário abaixo, restrito às camadas mais superficiais, e pelo gradiente longitudinal de salinidade, que promove movimentos estuário acima, carreando, então, a água do mar com alta salinidade pelas camadas mais profundas. Esse movimento, ele é em 2 camadas, bidirecional, e promove a formação do que é observado em alguns estuários como a cunha salina. A medição de propriedades físicas da água do mar num perfil vertical, em algum ponto ao longo do estuário, fornece perfis como estes, coletados pelo projeto EcoSan em 2005, num ponto em frente à estação da praticagem. Então, na figura da esquerda, eu mostro um perfil vertical de temperatura, à direita um perfil vertical de salinidade, e durante esse projeto foi coletado também o perfil vertical das correntes. A média ao longo do ciclo completo de maré das correntes fornece então esse perfil, onde nós vemos águas se movimentando estuário abaixo na camada superficial, estuário acima no fundo, que é o sinal da circulação estuarina clássica.
Com esse perfil médio de corrente, também com o perfil médio de salinidade, calcula-se dois parâmetros, o parâmetro estratificação e o parâmetro circulação, que são organizados no diagrama de estratificação-circulação proposto por Hansen e Rattray em 1966. Com esse diagrama é possível fazer conclusões a respeito da dinâmica das águas do estuário e também sobre o fluxo de sal, o transporte de sal estuário acima. Esse diagrama foi utilizado por trabalhos anteriores no sistema Estuarino em Estudo. Miranda e Castro, em 1998, classificaram o canal de Bertioga como um estuário parcialmente misturado, sendo fracamente estratificado durante a Cisígia. Miranda e colaboradores, em 2012, classificaram o canal de Piaçaguera como parcialmente misturado e fracamente estratificado. Além disso, há outros trabalhos na região, como, por exemplo, os trabalhos de Harari e Camargo em 1998, Harari e colaboradores em 2000 e Harari e Camargo em 2003, que estudaram a circulação de maré no estuário a partir de modelagem numérica. Alfredini e colaboradores em 2008 estudaram a intrusão de sal no sistema através de experimentos e modelos físicos do estuário para condições presentes e projeções futuras. E Roverso e colaboradores em 2016 estudaram o tempo de renovação das águas no sistema todo. Então, com base no que já foi feito anteriormente na região, nós identificamos como lacuna do conhecimento que o canal do Porto ainda não havia sido classificado no diagrama de Hansen e Rattray. Além disso, alguns números estuarinos também não haviam sido publicados na literatura para o canal do Porto. Com isso, os objetivos do trabalho foram caracterizar a física estuarina do canal do Porto através do cálculo de quantidades estuarinas e da propagação da maré ao longo do canal, e também classificar o canal do Porto no diagrama de Hansen e Rattray. Para isso, nós utilizamos dados coletados pela praticagem nas 3 estações que eu apresentei anteriormente, e para esse capítulo nós incluímos mais uma estação, a Lemoa, na parte norte do domínio. Nós utilizamos os dados coletados pelo projeto EcoSan, como aqueles perfis que eu mostrei anteriormente, e também resultados de experimentos numéricos, aqui é o experimento C2, que eu vou apresentar no próximo capítulo. Como resultados, nós obtivemos que a altura máxima da maré na praticagem atinge 1,33 metros, o que caracteriza a região com regime de micromaré, e o número de forma mostrou que a maré é mista com predominância semidiurna, e estes resultados estão de acordo com os trabalhos anteriores publicados na região. O prisma de maré revelou na Cisígia valores de 10 a 7 metros cúbicos e de 10 a 6 metros cúbicos na quadratura. Esse volume na Cisígia representa cerca de 1/6 do volume ao longo de todo o canal de navegação, da praticagem até Piaçaguera. Isso significa que o sistema leva aproximadamente 3 dias para renovar as águas. A razão de fluxo mostrou valores pequenos, o que revela que o estuário é dominado por marés. A excursão da maré na Cisígia foi de 17,8 km, na quadratura de 5 km. Essa distância é uma aproximação do comprimento da zona de mistura, e no caso da Cisígia, aproximadamente 18 km é a distância da praticagem até a cabeceira do estuário, o que mostra que em toda essa região, toda essa extensão, ocorre diluição da água do mar. O número de Richardson estuarino mostrou valores de 10 a -2 na Cisígia e 10 a -1 na quadratura,
o que revela que a estratificação é fraca e que o estuário é forçado por maré e não pela descarga fluvial. A propagação da maré foi estudada pelos resultados numéricos ao longo do canal de navegação em 36 pontos. O ponto 1 na Baía de Santos, passando por todo o canal até o ponto 36 em Piaçaguera. No gráfico superior do lado direito, eu mostro a amplitude de maré, então, nesses 36 pontos, para a componente M2. A observação é mostrada pela linha tracejada e o modelo pela linha contínua. Observamos, então, que há um leve aumento da amplitude de maré estuário acima, mas que foi de poucos centímetros, o que nos leva a concluir que o estuário é um estuário síncrono. E no gráfico inferior eu mostro a amplitude das correntes de maré, que são fortemente atenuadas desde a praticagem, que é o ponto 9, até Piaçaguera. Além disso, a relação entre elevação e corrente de maré fornece mais informação a respeito da propagação da maré. Por exemplo, aqui para o ponto da praticagem, que é o ponto 9, nós vemos elevação do nível do mar em azul e corrente de maré em laranja, e a máxima correlação entre as séries ocorre com aproximadamente 90 graus fora de fase, o que é uma característica típica de uma onda estacionária. Por fim, a classificação do estuário no diagrama de Hansen-Rattray. Eu mostro primeiramente os resultados da observação do projeto EcoSan pelos círculos coloridos. Então, em julho e agosto, o estuário foi classificado como fracamente estratificado e parcialmente misturado, e bem misturado, desculpa. E nos meses de novembro e dezembro, o estuário é classificado como parcialmente misturado. Os resultados do modelo estão mostrados pelos símbolos em lilás para quadratura e em verde para cisígia. E os resultados do modelo representam a primavera de 2016 e concordam então com os meses de primavera da observação. Além disso, o modelo mostra uma forte modulação quinzenal, em que a migração, então, da classificação para condições menos estratificadas e mais misturadas na cisígia, que é resultado justamente do maior poder de mistura pela maré. Além disso, eu destaco com X em preto a classificação do estuário durante um evento de ressaca, que foi a ressaca que ocorreu em outubro de 2016, onde também é possível observar uma diminuição da estratificação e o aumento da mistura em relação a condições normais, né, sem ocorrência de ressaca, mas ainda assim a modulação quinzenal é capaz de diminuir a estratificação e aumentar a mistura mais fortemente. Nesse gráfico eu coloco também os resultados obtidos pelos trabalhos anteriores no canal de Bertioga e no canal de Piaçaguera, apenas para comparação. E as linhas de Ni desenhadas no gráfico representam a fração do fluxo de sal estuário acima, que deve-se à advecção e à difusão turbulenta. Então, nesse caso, os valores encontrados pelo nosso trabalho são superiores a 0,90, o que demonstra que o fluxo de sal estuário acima é dominado pela difusão turbulenta. As conclusões desse capítulo foram: o canal do Porto pode ser descrito como um estuário síncrono, estacionário e dominado por maré do tipo micromaré. Os dados observados revelaram que o canal do Porto se classifica como um estuário
fracamente estratificado, podendo ser bem misturado no inverno e parcialmente misturado na primavera. Os resultados do modelo concordam com a observação na primavera e também mostram que a modulação quinzenal da maré diminuiu a estratificação e aumentou a mistura em cerca de 50% da quadratura para Cisígia. Além disso, o fluxo de sal estuário acima é dominado pela difusão turbulenta e menos pela advecção pela circulação gravitacional. Agora eu apresento o capítulo 2, cujo título é Um sistema de previsão operacional para processos físicos no sistema estuarino de Santo São Vicente e Bertioga, sudeste do Brasil. Então, as ressacas e as inundações associadas a ela causam impactos sociais e econômicos, como nós vimos no vídeo do início da apresentação, e em cidades costeiras ao redor de todo o mundo. A parte astronômica da ressaca, ela é determinística, portanto, fácil de prever. Mas a componente associada às storm surges é estocástica, o que torna a previsão desses eventos mais desafiadora. Na PCSE, as storm surges ocorrem durante a passagem de frentes frias, que, de acordo com Castro e Lee, em 1995, alcançam a região a cada 6 ou 10 dias. Ao redor de todo o mundo, existem diversas iniciativas estabelecidas com o objetivo de prever storm tides ou storm surges. Eu destaco como exemplo o NIHOPS, que é o sistema de observação e previsão para o Porto de Nova York. Existem diversas referências para o NIHOPS, eu destaco o trabalho de Georges e Bloomberg em 2010. E em Santos também existe um sistema de previsão de ressaca, estabelecido por Ribeiro e colaboradores em 2019, mas no caso deles é baseado num modelo 2D. Com isso, nós observamos como lacuna na região de estudo que ainda não havia um sistema de previsão operacional no sistema estuarino de Santos, São Vicente e Bertioga que levasse em conta as principais forçantes da circulação estuarina e que também fosse capaz de prever ressacas. Assim, os objetivos desse capítulo foram descrever a arquitetura inicial do sistema de previsão operacional de Santos, que foi implementado utilizando um modelo numérico tridimensional para prever correntes 3D, elevação do nível do mar, temperatura e salinidade. E o segundo objetivo foi avaliar o desempenho do modelo em reproduzir as observações no sistema estuarino. Para isso, nós utilizamos a versão POM-RAIN do Princeton Ocean Model, é a mesma versão utilizada pelo NIHOPS, cujas características aqui são as mesmas do POM, que é um modelo de equações primitivas, tridimensional, escrito em coordenadas sigmas, que trabalha em diferenças finitas e é discretizado numa grade C de Arakawa. Para a construção do sistema de previsão, nós utilizamos duas grades. A primeira delas é para a plataforma continental sudeste e a mesma grade descrita por Pereira e colaboradores em 2007. A segunda grade é a grade para o sistema estuarino. Eu fiz a grade utilizando o Delft 3D. A resolução da grade atinge cerca de 26 metros nos canais mais estreitos, o que é bastante razoável para o estudo dos processos físicos que ocorrem no estuário. Nessa figura eu destaco também a posição da imposição de descarga fluvial no modelo, contemplando os principais rios, e também a posição das estações de observação da praticagem de Santos. Bom, para iniciar o modelo de previsão, nós precisávamos criar condições iniciais. Para a plataforma continental sudeste, nós fizemos 4 rodadas de aquecimento de 110 dias cada uma.
Cada uma das rodadas representa uma estação do ano, e para representar a estação, nós utilizamos climatologias sazonais de temperatura e salinidade, que foram feitas a partir da climatologia de verão, estabelecida no trabalho de Rezende em 2003, e pela climatologia para a plataforma, por estação do ano, elaborada pelo oceanógrafo Gabriel Pascoal. Eu mostro duas seções nessa figura, uma de temperatura, na porção norte do domínio, e do lado direito de salinidade, numa seção na parte sul, que foram construídas para a primavera. Além disso, as rodadas de aquecimento são forçadas por nível do mar e correntes no contorno, que provém do Copernicus Marine Environment Monitoring Service, que tem essa sigla, e a partir de agora eu vou me referir a ele como Copérnicus. Então, nessa figura eu mostro o nível do mar na escala de cores e as correntes pelas setas em preto, provenientes do Copérnicus, e do lado direito, resultados do nosso modelo numérico. Essas figuras representam também a primavera. Para o sistema estuarino, nós iniciamos com condições de repouso e temperatura e campos de temperatura e salinidade homogêneos, que representam os valores coletados pelo EcoSan na superfície. Então, agora eu apresento como funciona a arquitetura do Sistema de Previsão Operacional de Santos, que é dividido basicamente em 5 módulos. O primeiro módulo é responsável por iniciar a grade da plataforma a partir de uma das rodadas de aquecimento, de acordo com a estação do ano que estamos, e de baixar as previsões de elevação do nível do mar e de correntes 2D e 3D do Copérnicus, para construir as condições iniciais da grade da plataforma. Em seguida, o módulo 2 é responsável por baixar as previsões atmosféricas do CPTEC. Atualmente nós utilizamos o WRF. Então, o módulo 2 interpola as previsões de vento a 10 metros e de pressão atmosférica ao nível do mar para as duas grades e constrói os arquivos de forçantes atmosféricas. Ao final do módulo 2, roda-se então o modelo para a grade da plataforma, cujos resultados são utilizados pelo módulo 3, que faz o alinhamento das grades. Então, a plataforma continental fornece os resultados de elevação do nível do mar, que é resultado então da ação dos ventos, da pressão atmosférica e dos gradientes de densidade, e a essa elevação nós somamos a previsão de maré para impor no contorno a elevação total do nível do mar. Além disso, a grade da plataforma fornece os valores de temperatura e salinidade. Nós adicionamos então a descarga fluvial nos pontos que eu mostrei anteriormente, e o final do módulo 3, então, constrói-se as condições de contorno para a grade do estuário. O módulo 4 é responsável apenas por iniciar o modelo do estuário utilizando os arquivos criados anteriormente. E, por fim, o módulo 5 seleciona os resultados mais recentes da grade do estuário e constrói as figuras que são disponibilizadas no site que eu fiz para o projeto Pré-Amar. Atualmente, nós disponibilizamos previsões até 72 horas e eu vou falar um pouco mais do Pré-Amar no final da minha apresentação. Então, essa é a arquitetura completa do Sistema de Previsão Operacional de Santos, e com isso eu concluo o primeiro objetivo desse capítulo. Para o segundo objetivo, nós fizemos uma série de experimentos. O primeiro grupo de experimentos tem por finalidade a calibração do modelo, e eu mostro aqui o experimento C1, que é forçado apenas por marés, e o experimento C2, que inclui todas as forçantes, maré, vento, descarga fluvial, gradientes de densidade e pressão atmosférica.
E o segundo grupo de experimentos foi realizado por períodos específicos que correspondem às ressacas mais recentes observadas na região, desde 2016 até o final de 2018. Para a validação do modelo, nós calculamos estes dois parâmetros, o skew de Wilmot e o erro quadrático médio, em que nós então estimamos a performance do modelo, aqui representado pela letra M, em relação à observação, que é a letra O. Como resultado, então, eu mostro primeiramente o experimento C1. Aqui nós vemos 3 séries temporais para cada uma das estações de observação, capitania, praticagem e palmas. Em vermelho nós vemos o resultado do modelo e em azul a observação. Os valores de skew foram de 0,96 a 0,97 e erros quadráticos médios da ordem de 10 centímetros. Para o experimento C2, estes são os gráficos análogos, então agora um experimento que inclui todas as forçantes, e aí nós vemos uma leve diminuição do skew, mas ainda assim dentro de valores aceitáveis e também encontrados na literatura, e de erro quadrático médio da ordem de 20 centímetros. Para as correntes superficiais, eu volto então agora para o experimento C1, que é forçado apenas por marés, e nós observamos valores de skew de 0,89 até valores superiores a 0,99 e erros quadráticos médios da ordem de 1 ou 10 centímetros por segundo. E para o experimento C2, valores de skew de 0,74 a 0,87 e erros quadráticos médios de 16,1 a 38,6 centímetros por segundo. Então, com o modelo calibrado, nós fizemos a validação, então, do modelo para previsão de eventos de ressaca. Então, eu mostro 2 gráficos de barra, do lado esquerdo mostram os valores de skew e do lado direito de erro quadrático médio, para as 7 ressacas estudadas. A média dos valores de skew foi de 0,95 e erro quadrático médio de 17 centímetros, o que concorda com outros resultados publicados na literatura. Olhando então com detalhe agora para o evento ST1, que é a ressaca de agosto de 2016, para a qual nós vimos o vídeo no início da apresentação, eu mostro os resultados de nível do mar total, mostrado pelas linhas sólidas, e para a componente Storm Surge, mostrada pelas linhas tracejadas. Em vermelho é o modelo e em azul é a observação, e nós vemos que há uma boa concordância entre as séries temporais observadas e modeladas, e que o erro do pico de máxima elevação atingido tanto nas ressacas quanto nas storm surges é de apenas alguns centímetros. Os valores de skew para storm tide e para storm surge foram de 0,91 a 0,98 e erros quadráticos médios da ordem de 10 centímetros, o que concorda também com o que é obtido pelo NIHOPS durante eventos de furacão. As principais conclusões deste capítulo foram: esse trabalho estabelece então o sistema de previsão operacional de Santos, que é capaz de simular e prever as variáveis físicas da água do mar com antecedência de até 72 horas. Ele é inédito na região pelo detalhamento das correntes baroclínicas, que foi obtido em alta performance e é uma informação crucial para a segurança da navegação. O sistema de previsão operacional de Santos foi capaz de capturar os sinais de 7 ressacas recentes, com valores de skew de 0,95 e erro quadrático médio de 17 centímetros, respectivamente. E a boa concordância do modelo com as observações revela que esse sistema tem potencial
em dar suporte a serviços de emergência e a navegação. Como próximos passos, nós elencamos aprimorar a informação hidrológica, por exemplo. Então, o WRF do CPTEC já fornece previsão de chuva, cobertura de nuvem, radiação. Então, o PONRAIN, ele é capaz de receber todas essas informações e também podemos aprimorar a descarga fluvial, que por enquanto é mantida constante com valores climatológicos. Além disso, elencamos a possibilidade de usar ansambos de previsão meteorológica. Por enquanto, nós nos restringimos ao CPTEC, mas podemos fazer uso de modelos globais que trabalham com ensemble. Agora eu inicio o 4º capítulo da tese, cujo título é Ressacas no Sistema Estuarino de Santo São Vicente e Bertioga para condições presentes e projeções climáticas futuras. O Brasil é o 15º país com o maior número de pessoas vivendo em zonas costeiras baixas, o que totalizavam 12 milhões de pessoas em 2000. Na Baixada Santista, a população estimada para 2018 era de 1,8 milhões de pessoas. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que da sigla em inglês é IPCC, prevê aumentos do nível médio do mar global que variam de 0,44 metros a 0,74 até o final do século em relação ao período base. Esse aumento previsto do nível do mar global vai aumentar a vulnerabilidade das zonas costeiras mais baixas aos eventos de inundação. Para esse trabalho, nós definimos que o nível do mar observado num determinado lugar, num determinado tempo, pode ser descrito como a soma do nível médio e uma parcela oscilatória. O primeiro termo da parcela oscilatória está associado então aos storm surges, o segundo às marés astronômicas, o terceiro a oscilação das descargas fluviais que vão afetar o nível total observado dentro do estuário, e também um termo associado a todas as outras ondas que ocorrem no mar, como por exemplo as ondas de gravidade de superfície geradas pelo vento. Então, trabalhos anteriores no sistema estuarino estudaram esses dois termos em destaque na equação. Por exemplo, Alfredini e colaboradores em 2008 estimaram que a subida do nível do mar deve alagar 50% das áreas emersas até o fim do século. O termo associado às outras ondas foi estudado por Pezzoli e colaboradores em 2013 e Alfredini e colaborador em 2014, que estimaram mudanças no clima de ondas com impactos para a navegação e também que a altura significativa de ondas deve aumentar em 0,45 metros. E o termo associado às storm surges? O que se sabe até o momento é que o sistema estuarino em estudo está sujeito a 12 storm surges por ano e que elas ocorrem com maior frequência no outono e no inverno, de acordo com o trabalho de Campos e colaboradores em 2010. E as projeções climáticas que mais se aproximam do termo de storm surges dizem respeito às mudanças da circulação atmosférica. Então, Reboita e colaboradores em 2018 estimaram que a frequência anual de ciclones no Atlântico Sul deve diminuir em 11% nas 3 últimas décadas do século em relação ao período base do estudo. Então, essa diminuição da passagem de ciclones deve diminuir a passagem de frentes frias também. Nesse contexto, nós identificamos como lacuna do conhecimento que os possíveis impactos que as mudanças climáticas podem causar nas storm surges e, consequentemente, nas ressacas, no sistema estuarino de Santo São Vicente e Bertioga, ainda não tinham sido investigados. Eu
lembro agora que nós definimos como ressaca nesse trabalho a soma dos 3 primeiros termos do lado direito da equação e que nós podemos aproximar a definição de ressaca para elevação total do nível do mar, uma vez que as ondas de gravidade geradas pelo vento não estão sendo contempladas nesse trabalho, não foram incluídas, e as oscilações associadas à descarga fluvial não vão ser dominantes nessa equação, porque não estamos impondo aumento de descarga causado pela passagem de frente fria, aumento da precipitação. E, portanto, essa aproximação é válida no nosso trabalho e o objetivo geral, então, foi quantificar possíveis mudanças no número e na intensidade das ressacas no sistema estuarino de São Vicente e Bertioga, sob projeções do IPCC de aumento do nível do mar e de mudanças na circulação atmosférica. Os objetivos específicos foram calcular o número e as máximas elevações das ressacas que ocorreram recentemente, utilizando dados observados no Canal do Porto, determinar um limiar acima do qual um evento de subida do nível do mar é classificado como ressaca, avaliar a sensibilidade do modelo em capturar as ressacas observadas durante o inverno de 2016. Eu não apresento os resultados deste objetivo na apresentação, porque nós acabamos de ver que o modelo representa bem as ressacas recentes observadas, mas esses resultados estão no trabalho escrito. E, por fim, quantificar possíveis mudanças no número e na intensidade das ressacas durante o inverno sob cenários do IPCC. Para isso, nós utilizamos 4 anos de dados de nível do mar observado na capitania e os experimentos numéricos foram feitos com a mesma estrutura do Sistema de Previsão Operacional de Santos, que é baseado no PONRAIN. E para as projeções climáticas, nós utilizamos as previsões disponibilizadas pelo projeto CEMIP-5, que é um projeto que reúne resultados de diversos modelos globais que fazem as projeções que são utilizadas pelo IPCC na elaboração dos relatórios de mudanças climáticas. Para esse trabalho, nós utilizamos este modelo, e que é um modelo que representa bem as feições do Atlântico Sul, de acordo com trabalhos publicados. E nós utilizamos 2 cenários de aquecimento, o RCP 8,5 e o RCP 4,5. A diferença entre os cenários é a concentração de gases no efeito estufa, que é liberado na atmosfera, concentração de aerossol, entre outras coisas, que resultam em aquecimento global. O RCP 8,5 é o pior cenário de aquecimento e o RCP 4,5 é um cenário intermediário. Os experimentos realizados neste capítulo se dividem basicamente em 3 grupos. O primeiro deles é um grupo controle, e são estes resultados que eu não apresento agora. Nessa apresentação eu foco nos grupos E3 e E4, que foram feitos para os invernos de 2096, 2097, 98 e 99. E o grupo E3 é para o RCP 8,5, o grupo E4 para o RCP 4,5, e dentro de cada grupo nós fizemos 2 divisões. Então, primeiro nós rodamos os experimentos apenas com a alteração prevista da circulação atmosférica, e no segundo experimento nós repetimos o mesmo e adicionamos subida do nível do mar com os valores esperados para cada cenário. Esses valores representam a subida do nível do mar, pelo mesmo modelo global, para um ponto na plataforma continental sudeste, localizada em frente ao estuário. Para a detecção de ressacas, nós seguimos o método proposto e utilizado por Aguiar em 2018, que se divide em 3 etapas.
A primeira é definir o limiar acima do qual as ressacas podem ocorrer, que é igual a 1,9 vezes o desvio padrão do sinal submaregráfico do nível do mar observado na capitania. Sinal submaregráfico é sinônimo de storm surge ou de maré meteorológica. Eu apenas seguro aqui o termo submaregráfico porque eu vou reservar storm surge para eventos de ressaca. O segundo passo é detectar as surges significativas, que são justamente os eventos no sinal submaregráfico que ultrapassam o limiar. Esses são os possíveis eventos geradores de ressaca, mas um evento só é definido como ressaca se ele coincide com uma maré alta de Cisígia. Então, do passo 2 para o 3, diversos eventos são descartados, ou porque eles não coincidiram com a pré-mar, ou porque ocorreram na quadratura. Essa figura ilustra o resultado da aplicação do método de detecção de ressacas. Então, nós vemos o sinal submaregráfico pela linha preta, e a linha azul é o limiar encontrado para a ocorrência de storm surges igual a 1,34 metros. Em vermelho estão destacadas as storm surges encontradas ao longo dos 4 anos de dados observados, e as respectivas ressacas são mostradas no gráfico inferior, que mostra a elevação total do nível do mar em preto e as ressacas destacadas em vermelho. Vale observar que há vários eventos no gráfico superior que ultrapassam o limiar de 1,34 metros, mas que não são classificados como ressacas justamente porque não respeitaram o critério da maré astronômica. Ao longo dos 4 anos, nós identificamos 107 surges significativas. A mais intensa atingiu 1,92 metros e ocorreu no inverno, é aquela de agosto de 2016. Nós observamos também o maior número de eventos ocorrendo no outono, seguido do inverno, o que está de acordo com o trabalho de Campos e colaboradores em 2010. Das 107 surges significativas, 22 resultaram em ressacas, o que dá uma média de 5,5 ressacas por ano, com desvio padrão de 3,1. O maior número de eventos de ressaca foi no outono, respeitando a distribuição das surges significativas. E nos 4 invernos, de 2015 a 2018, ocorreram 5 ressacas. A máxima elevação do nível do mar observada durante os eventos de ressaca está sumarizada nessa figura, onde eu mostro o pico, então, atingido pelo nível do mar total ao longo dos 4 anos, dividido pelas estações do ano. Então, a maior elevação foi de 2,37 metros e a menor de 1,85 metros. A média das alturas foi de aproximadamente 2 metros, com um desvio padrão de 0,12. Com esses valores, agora, nós podemos então responder ao objetivo geral desse capítulo e quarto objetivo específico, que essas ressacas aumentarão em número ou em intensidade devido às mudanças climáticas. Além disso, qual termo deve dominar sobre tais mudanças? O aumento do nível médio do mar ou as mudanças na circulação atmosférica? Então, eu começo mostrando os resultados dos experimentos que incluem apenas a mudança na circulação atmosférica. Então, eu mostro 4 séries temporais, uma para cada inverno do fim do século, para os resultados observados na capitania. Então, esse é o sinal submaregráfico do nível do mar. E o limiar para a ocorrência de ressaca está mostrado em azul, que é 1,34, e para esse cenário, que é o RCP 8,5, nós observamos apenas uma ressaca que ocorreu em junho de 2096.
Para o RCP 4,5, estes são os resultados do sinal submaregráfico, e para esse cenário, nenhuma ressaca foi encontrada. Então, essa diminuição do número de ressacas, que hoje ocorrem 5 ressacas e podem ocorrer uma ou nenhuma ressaca no futuro, deve-se à mudança no padrão de ventos. Então, na rosa dos ventos do lado esquerdo, nós vemos a distribuição de ventos no inverno de 2016, onde a predominância de ventos de nordeste ou de leste, com entradas de vento do quadrante sul. O vento de sudoeste, então, responsável pela ocorrência das storm surges, ocorre em cerca de 8% do tempo e atinge velocidades de 10 a 12 metros por segundo. Já nos invernos do fim do século, nós observamos que a predominância de ventos passa a ser de noroeste ou de oeste, com diminuição da entrada de ventos do quadrante sul. Os ventos de sudoeste, em especial, eles têm uma intensidade diminuída em cerca de 50%. Então, além da mudança no padrão de ventos, a mudança no campo de pressão ao nível médio do mar também se mostrou responsável pela diminuição das ressacas. No gráfico da esquerda, nós vemos a média dos valores de pressão atmosférica ao nível do mar para o inverno de 2016, com valores próximos a 1017 e 1018 milibares, e já para os invernos de 2097 a 2099, nós vemos que há um aumento de cerca de 2 ou 3 milibares, em média, o que representa, então, uma diminuição do nível médio do mar de 2 a 3 centímetros. Já em 2096, o aumento da pressão atmosférica é de cerca de 1 milibar em relação a 2016, e foi para esse ano que nós observamos a única ressaca, no RCP 8,5, o que demonstra que a ação do barômetro invertido é determinante para a ocorrência das ressacas. Com estes resultados, nós concluímos que a ação isolada, então, das mudanças previstas na circulação atmosférica deve diminuir a ocorrência de ressacas no sistema estuarino. E a contribuição do aumento do nível médio do mar? Então, agora eu mostro os resultados que incluem a subida do nível do mar nos experimentos, e então eu mostro os gráficos análogos do sinal submaregráfico, primeiramente para o RCP 8,5, onde nós vemos vários eventos destacados em vermelho, que são as storm surges encontradas. E os mesmos gráficos para o RCP 4,5. Estas são as respectivas ressacas associadas a cada uma das storm surges, e para o RCP 8,5 nós encontramos condições de ressacas ocorrendo em até 42% do tempo do período analisado, e no RCP 4,5 em até 35% do tempo. Assim, nós podemos resumir o principal resultado desse capítulo. Então, nesse slide eu mostro 2 gráficos de barra. Do lado esquerdo, nós temos o número de ressacas que ocorreram nos 4 invernos atuais, mostrados aqui em roxo, e nos 4 invernos do fim do século, para o RCP 8,5 em verde, para o RCP 4,5 em azul. Então, nós vemos que deve haver um aumento do número de ressacas de 5 para 112 ou 131, dependendo do cenário. E do lado direito nós vemos a intensidade das ressacas, que atualmente atinge 2,04 metros e que deve aumentar para 2,10 ou 2,05. Mas se considerarmos os valores dos desvios padrões, nestes gráficos, nós vemos que esse aumento é praticamente insignificante. Isso nos leva a concluir que as ressacas não ficarão mais intensas, elas serão apenas mais frequentes. E esse aumento do número de ressacas, ele não é resultado
de condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de storm surges, como aumento de frente fria ou intensificação. Não, ele é resultado da subida do nível médio do mar, que fez com que parte substancial daquele sinal submaregráfico ultrapassasse o limiar do que hoje define ressaca. Assim, as principais conclusões desse capítulo foram: ao longo dos 4 anos de dados na capitania, ocorreram 22 ressacas, com elevações máximas próximas a 2 metros. O limiar atual para a ocorrência de ressacas no sinal submaregráfico foi de 1,34 metros. A contribuição isolada das alterações da circulação atmosférica produziriam menos ressacas que atualmente durante o inverno, com a diminuição de 5 para uma ou nenhuma ressaca. Esse resultado corrobora, então, as projeções do IPCC, que dizem que haverá uma migração da zona de ciclogênese mais para sul, e os trabalhos na literatura que falam que haverá diminuição dos ciclones extratropicais sobre o Atlântico Sudoeste. A subida do nível do mar deve ser a grande responsável pelo aumento do número de ressacas no inverno, de 5 para 112 ou 131, o que representa um aumento na frequência de um evento a cada 75 dias, que é o que ocorre hoje, para um evento a cada aproximadamente 3 dias. A intensidade das ressacas não deve diferir significativamente da intensidade que é observada atualmente. Como trabalhos futuros, nós sugerimos a inclusão de outros modelos globais disponíveis no CMIP5 e também de modelos regionais, se tiverem disponíveis. Avaliar quais seriam as áreas emersas, possivelmente alagadas, sob os cenários futuros. Então, com o POM-RAIN é possível prever quais serão as áreas mais inundadas, mais impactadas, por onde a água deve entrar na cidade. Além disso, podemos adicionar projeções das outras forçantes que contribuem para a elevação total do nível do mar, como a descarga dos rios, a chuva, inclusão das ondas de gravidade geradas pelo vento. E agora eu apresento as considerações finais do trabalho. Então, esse trabalho investigou os processos físicos e hidrodinâmicos que ocorrem no sistema estuarino de Santo São Vicente e Bertioga, em especial no Canal do Porto, e com foco em eventos de ressaca. Fizemos isso através de dados observados, modelagem numérica e projeções climáticas. O Canal do Porto foi descrito como um estuário dominado por maré síncrono, onde a onda de maré tem características de uma onda estacionária, e o estuário é predominantemente do tipo 2A, ou seja, parcialmente misturado e fracamente estratificado, tanto na cisígia quanto na quadratura. Além disso, as observações mostraram que no inverno ele pode ser bem misturado. O nível do mar e as correntes superficiais foram modeladas com valores de Skill e RMSE de acordo com o que é encontrado na literatura, e as simulações de 7 ressacas recentes revelaram o potencial do sistema de previsão operacional de Santos em prever ressacas com Skill médio de 0,95 e erro quadrático médio de 17 centímetros. As projeções climáticas indicaram que o número de ressacas deve aumentar cerca de 25 vezes, mas não em intensidade, e isso deve-se, sobretudo, à subida do nível do mar. Esse trabalho estabelece, portanto, o sistema de previsão operacional de Santos, que é inédito na região pelo detalhamento tridimensional das variáveis físicas, que também é alinhado no primeiro modelo de previsão para toda a costa de São Paulo.
Essa tese fornece um produto final, que é a divulgação online das previsões, trazendo benefícios para a comunidade pesqueira, para o turismo, para a navegação, por exemplo. Eu gostaria agora de navegar rapidamente pelo site que eu fiz para o Pré-Amar. Pré-Amar significa previsão e análise do mar. Atualmente nós disponibilizamos as previsões para a plataforma continental sudeste, que é uma implementação feita no laboratório pelo Dr. José Roberto Leite, e eu foco nessa apresentação na implementação do sistema estuarino de Santo São Vicente e Bertioga, que é resultado dessa tese de doutorado. Então, nós vemos aqui a previsão que inicia no dia 14 de julho e finaliza no final do dia 16 de julho. O tempo aparece aqui no canto superior esquerdo. Nós mostramos a previsão de correntes superficiais através das linhas de corrente, onde a espessura e a cor das linhas difere, né, varia de acordo com a intensidade da corrente. Além disso, a previsão para nível do mar é mostrada no canto superior direito para a capitania. Então, agora eu retorno à apresentação para dizer obrigada, principalmente às pessoas, projetos e instituições listadas nesse slide. Agradeço em especial ao professor Dr. Belmiro Castro, ao Dr. Alan Bloomberg, pelos ensinamentos, pelas oportunidades e pela confiança durante a execução desse trabalho. Agradeço também ao Dr. José Roberto Leite, ao Dr. Nikira Georges, pelos ensinamentos e contribuição para esse trabalho, também ao professor Dr. Marcelo Dottori, com quem eu muito aprendo no laboratório. Agradeço também ao professor Dr. Wilson da Silveira e ao projeto Remar Sul, que me concederam a bolsa de doutorado sanduíche pela CAPES para eu trabalhar no Davidson Laboratory sob supervisão do Dr. Alan Bloomberg. Agradeço também a Praticagem de Santos e estendo os agradecimentos à Hidromares pela disponibilização dos dados de alta qualidade coletados no Canal do Porto e que sem eles não seria possível a execução desse trabalho. Agradeço enormemente ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, onde eu venho aprendendo sobre o mar desde a minha graduação. E eu não tenho dúvida nenhuma que o curso de pós-graduação que o IO oferece tem a mesma qualidade dos cursos ofertados internacionalmente. E, por fim, eu agradeço também mais algumas outras pessoas. E obrigada por assistir a essa apresentação.